Mas este 2021 do Daniel também é um senhor jogo. Olha a movimentação do Daniel, quase o Danielzinho. O campo todo o Danielzinho está jogando, inclusive nas ações ofensivas e também na marcação. O mapa de calor dele mostra a movimentação assim para um meio de campo, que é um motorzinho da gente. O Patrick também é um outro motorzinho, né? Um pouco mais concentrado no meio, na saída de bola. Ele tem uma função diferente do Daniel. O Daniel me parece que tem mais funções assim de jogar um pouco mais solto, né? Mas quando vem para o Tassiano, a gente percebe que o mapa calor dele tem menos intensidade. Se a gente tem um Tassiano se movimentando como o Daniel, porque o que seria, eu acho que na cabeça de Dado seria isso. Seria o Tassiano se movimentando como o Daniel se movimenta. O Daniel um pouco mais intenso do lado direito e o Tassiano mais do lado esquerdo, porque aí você equilibra, né? Então, este mapa de calor mostra que a gente precisa da evolução do Tassiano no Campeonato Brasileiro. Porque aí, se nós já estamos gostando dessa movimentação do Bahia, quanto mais o Tassiano subir de produção, né? E olha que o primeiro tempo dele foi um primeiro tempo bom como meio de campo do Bahia. Mas depois ele reduz a intensidade, ele vai reduzindo aos poucos. O mapa de calor mostra claramente, o Rodriguinho também vem fazendo funções que a gente não acreditava que ele poderia fazer. Lembra que a gente sempre comentava, o Rodriguinho é mais próximo do Gilberto, mas eu estou vendo o mapa de calor do Rodriguinho também, durante esses jogos do Campeonato Brasileiro, ele está executando aos poucos outra função. E aí, parabéns novamente ao Dado Cavalcante, porque não é fácil você tirar o jogador da zona de conforto, não. Não é fácil. E ele vem fazendo uma função. Olha o mapa de calor do Rodriguinho. Se a gente pegar esse mapa de calor dele da época do Corinthians, a gente vai perceber que há uma estratégia, há uma mudança aí de jogo do Rodriguinho, se sacrificando mais pela equipe, né? Tá jogando mais pela equipe. Tá mais intenso que o do Tassiano. Tá. E olha que não era para ser. Não é verdade? Era pro Rodriguinho estar um pouco mais próximo ali do ataque, mas não. Ele tá fazendo uma função que talvez era o Tassiano que tinha que fazer aí. Mas foi isso que aconteceu. Porque o Tassiano, ele pegou a saída de bola. Então, tinha vezes, se você parar para analisar, ele não fazia essa transição com o Rodriguinho. O Tassiano, muitas vezes, o Gilberto ficou pelo lado, né? O Gilberto ficou pela ponta, e o Tassiano ficou ali como se fosse um falso 9. Teve até pessoas nos grupos que eu participo que os caras chegaram e falaram, pô, o Tassiano não vai voltar, não? Que aí era o espaço que a gente estava acostumado a entender que era o Rodriguinho que deveria estar. Na verdade, mas o Gilberto que deveria estar, e aí o Gilberto vinha... O Gilberto vinha para sair da ponta, teria um movimento, né? O Gilberto sairia da ponta, iria ficar como 9, o Rodriguinho chegaria mais centralizado, né? E se o Tassiano voltava para reforçar a esquerda. Só que não aconteceu. E o pior é que deu certo, né? Porque o Dado fez a leitura correta, quebrou a primeira linha de passe ali do Palmeiras com o Marcos Rocha, que tem uma qualidade de passe boa, o Vitor Luiz, que tem um bom apoio, e aí ele deixando o Gilberto ali escanteado, o Vitor Luiz não podia subir tanto. Então, acabou quebrando ali e deixando os meninos do Palmeiras perdidos no meio. Tem um detalhe importante para os nossos amigos que estão nos acompanhando, como é que se constrói esse mapa. Ele se constrói muito também com o jogador com a bola. O jogador com a bola. Então, quanto mais você tem a bola, quanto mais a bola passa por você, mais esse mapa de calor vai amarelando e vai ficando vermelho. Então, o Tassiano, por isso que a gente fala da movimentação, porque ele provavelmente tocou menos na bola do que os três aí. Menos na bola do que os três. Ele precisa estar mais participativo desse jogo. Porque se a gente tem um Tassiano, meu irmão, participativo, eu acho que aí nós vamos ter um meio de campo com muito mais intensidade e vai nos dar mais alegria, viu? Vai nos dar mais alegria. Precisamos do Tassiano no jogo. E eu falo isso, não é para assim, precisamos substituir o Tassiano, não é isso. Se eu fosse o Dado, eu falo, preciso de você mais no jogo. Mais jogar, porque ele tem capacidade, é um bom jogador. Eu sinto que o Bahia também precisa chutar fora da área, viu? Um Patrick de Luca que pega bem na bola e um Tassiano tá chutando muito pouco. Muito pouco. Se trabalha a bola, claro, mas se clarear, meu irmão, arrebenta, joga duro, faz isso também.
Eu gostei desse mapa de calor. Meu querido Rafa, se você quiser dar uma palavra também sobre isso aí, fica à vontade. Cara, Wendel, esse mapa de calor realmente ele traduz, a meu ver, o que foi a partida do meio-campo do Bahia. Como você bem disse, Tassiano ele ficou aquém dos demais em relação à intensidade e participação. É um jogador que a gente sabe que tem um potencial muito bom em relação ao box-to-box dele, né? Vai de uma área a outra, consegue concluir em gol, consegue. É um cara versátil, é um cara que consegue sair jogando, é um cara que também ajuda na marcação. Mas é um cara que foi pouco intenso hoje. Surpreendentemente, um cara que não vinha bem nas últimas partidas, na minha avaliação, né? Rodriguinho. Rodriguinho, a gente pode observar que teve a maior nota no soft scoring. Hoje ele conseguiu ter um pouco mais de intensidade no jogo, conseguiu ter mais a bola, conseguiu distribuir mais o jogo e conseguiu permitir o Bahia ter mais controle de jogo. A saída dele no segundo tempo para a entrada de Maicon Douglas foi uma saída obviamente estratégica para que Maicon Douglas ajudasse ali aquele lado esquerdo do Bahia, né, que o Palmeiras reforçou com as mudanças, mas por outro lado permitiu que o Bahia caísse no desespero. O Bahia deixou de ter controle de jogo e a saída de Rodriguinho teve bastante influência nisso. Rodriguinho hoje fez uma das partidas dele no Brasileiro, uma das melhores pelo Bahia. E Tassiano, em compensação, realmente faltou mais participação dele. Embora não tenha comprometido ao longo do jogo, né? Diante do meio-campo do Bahia, que funcionou bem. Esse meio-campo titular do Bahia botou o Palmeiras no bolso, na minha opinião, né? Mas mesmo assim, Tassiano ainda podia ir um pouco além. De repente, seria ao lado de Gilberto uma peça que poderia fazer a diferença para traduzir isso no placar. Isso. E aqui, ó, viu aqui do Rafa e Matheus? O Tassiano deu 30 toques na bola, o Rodriguinho 47, o Patrick de Lucas 58 e o Daniel 57. Aí mostra muito a participação do atleta, né? Menor número de passes, menor também da intensidade, né? Um jogador como o Tassiano, que toca pouco na bola, é evidente que se ele toca mais, nós teremos mais possibilidade de criação, de uma alternativa, de uma variação, uma mudança, um passe correto, né? Que ele não é um jogador que erra passe, ele pode errar, mas como todo jogador, mas ele não dá sequência de tantos erros. Então, ele tocando mais na bola, nós temos mais jogadores aí para participar. Na minha modesta opinião, o Tassiano crescendo nesse Campeonato Brasileiro e a permanência desses 3 jogadores, nós vamos ter um Bahia melhor. E o que eu vejo também é que a gente precisa de um lado esquerdo. E olha que o Matheus Bahia como jogou hoje, né? Olha o Matheus Bahia como jogou hoje. O Matheus Bahia É isso. O pessoal pensa que não o pessoal pensa que o Matheus Bahia não, não jogou aquilo tudo. Só que o Matheus Bahia, ele é uma das peças principais aí desse sistema do dado. Não pelo fato do jogador, ou Matheus Bahia, mas a posição lateral esquerda, assim como o próprio Nino. Só que o Matheus ficou mais intenso porque o lado do Palmeiras, e que o Palmeiras vinha muito mais intenso, era o lado do Matheus Bahia. Então a saída de bola mesmo, fechavam-se o lado lá do Nino Paraíba e forçava-se ali a saída com o Matheus. Se você parar para analisar, a maioria das saídas de bola do Bahia foi pelo lado do Matheus Bahia. E tá aí no mapa de calor, né? Acabou que calhou certinho, né, Wendel? Não, casou muito certo, porque o Matheus Bahia é um lateral promissor, é um lateral esquerdo promissor. E quando a gente vê que ele segura a onda ali do lado esquerdo, e olha que eu acho sempre que o Matheus Bahia, ele precisa de um jogador próximo dele, como o Nino Paraíba tem o Rossi. É claro que o Nino não jogou como jogou contra o Atlético Paranaense, né? O Nino foi muito mais intenso, assim, contra o Atlético Paranaense. É normal, você joga de 3 em 3 dias, você não pode esperar que o atleta tenha o mesmo desempenho a cada 3 dias, né? O ideal é uma preparação um pouco mais extensa de um jogo para outro. Então, por isso que se a gente observar hoje, o Nino quase não aparece de fato, né? O Rossi não, o Rossi está numa fase assim. Eu, sinceramente, eu acompanho o Rossi desde quando ele jogava ali na Chapecoense, mas esta fase do Rossi é a melhor fase. Eu perguntaria para ele se esta é a melhor fase dele, porque ele está muito mais dentro do jogo, assim, sabe? Colabora com o jogo. Ele vai na marcação,
Teve um lance, você lembra que ele disse que ele finge, sei lá, que a gente não sabe se Rossi finge ou não, cara. Que ele meteu a mão na coxa e aí caiu, o carrinho veio, levou. Antes disso, ele deu um pique. O Rodriguinho estava na marcação, ele passou pelo Rodriguinho, passou pelo atleta do Palmeiras e deu um carrinho e buscou a bola. Então é um jogo, ele sabia que o Rodriguinho não ia chegar no atleta. Então ele acelerou mesmo, foi feito um búfalo, como ele gosta, né? E tirou a bola do jogador. E ele teve a oportunidade de fazer um gol, né? Botou a bola na trave, ele cortou para dentro, bate de perna direita, e ali foi uma situação assim, pô, bateu na trave. Podia ser gol também, né? Uma jogadaça dele. Ele jogou bem hoje. Contra o Atlético também ele jogou melhor, mas hoje ele foi importante. Eu acho que o Matheus Bahia precisa de um Rossi do lado dele, como o Nino Paraíba tem. Eu queria saber de vocês aí. Wendel, se me permite, eu até conversando com meu irmão isso, a gente ressaltou essa situação. O jogador do Bahia, que é mais sacrificado nesse padrão tático de Dado Cavalcante, se chama Matheus Bahia. É o jogador mais sacrificado do Bahia. Porque do lado de Nino tem Rossi lá, que dá um gás na marcação, tanto quanto o Nino. E ainda tem Danielzinho, que ajuda. Do lado de Matheus Bahia, não. Hoje, no primeiro tempo, pelo menos, a gente via Tassiano cumprindo, ajudando nessa função tática. Mas o problema é que essa realidade não é comum nos jogos do Bahia. Hoje, Tassiano conseguiu fazer aquela segunda linha ali, ficar do lado esquerdo, e dificultar a subida do Palmeiras. Mas, normalmente, o que é que a gente vê? Rodriguinho ajudando Matheus Bahia, Gilberto alternando com Rodriguinho, Tassiano ajudando. A verdade é que Matheus Bahia, realmente, ele joga praticamente por dois naquele lado. E os adversários, eles sabem disso. A fragilidade defensiva do Bahia está daquele lado. Não é culpa de Matheus Bahia. É culpa de um padrão tático que o Bahia adota para forçar do lado direito. Por quê? Porque Rossi é intenso ali e Nino Paraíba é intenso ali. E o Bahia não pode abrir mão de Rodriguinho. Então Matheus Bahia acaba ficando sacrificado ali. E é um cara que, se a gente observar, sei lá, tem umas semanas atrás aí que ele ficou recebendo umas críticas, mas se você for ver, é um cara que nos 90 minutos você não vê nunca falta de comprometimento dele. É o cara que dá o gás até o limite, Matheus Bahia. Pode perder o gol, pode perder um passe, mas é um garoto ainda. É um cara que realmente, se não tivesse no Bahia, se fosse com Capixaba esse tempo todo, talvez o Bahia não estivesse na situação que está agora. Tem razão. E se esse jogador for para a Europa, nesse perfil que ele tem, de jogar numa linha de 3 na defesa, ou jogar espetado, porque no Bahia ele espeta, né? Mas ele também pode fazer a linha de 3, que ele vai desenvolver muito. Esse jogador é um jogador interessante para o mundo europeu. Interessante, o Matheus Bahia. Não sei se um dia ele vai chegar lá, mas é um jogador interessante. Para o que a gente vê hoje na Europa, ele é um jogador interessante. A gente está vendo na Eurocopa também, laterais que marcam, mas ao mesmo tempo também podem chegar no ataque. No caso do Matheus Bahia, Rafa, eu estou com você 100%. É o jogador que, para o esquema funcionar, ele se sacrifica.